Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live de terça. Vamos entrando, vamos dando aquela mãozinha assim para dizer que está chegando e vamos falar sobre abdominoplastia. Então, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar de abdominoplastia, vamos falar um pouco de pré, pós e a cirurgia propriamente dita, quais são os tipos de abdominoplastia, que eu acho que é uma curiosidade que todos têm. Então, avisa todo mundo que a gente está começando a live de terça, tem um aviãozinho aqui embaixo, é só clicar no aviãozinho, manda para 3 pessoas que você conhece, falando, olha, começou, a live hoje é sobre abdominoplastia, é uma live que a gente sempre tem curiosidade, vamos falar das coisas que complementam também, então a gente pode falar um pouquinho de lipoaspiração, e no final, tem na caixinha aqui, que tem a interrogaçãozinha, clica ali, bota a sua pergunta, ou coloca aqui no chat, mas no chat vai subindo. Às vezes a gente não consegue ver todas elas, e aí você faz sua pergunta, que vai ser um prazer responder vocês falando sobre abdominoplastia. Mas a grande questão da abdominoplastia e da cirurgia plástica em si é que às vezes as pessoas acham que a gente vai resolver o problema do sobrepeso, a gente vai resolver o problema da obesidade com a cirurgia plástica. E isso não é o objetivo da cirurgia plástica. Né? O objetivo da cirurgia plástica, de uma vez por todas, é a gente conseguir entender que a gente pode melhorar o contorno do corpo, melhorar o shape, né? Melhorar a forma do corpo. Então, a primeira mensagem que a gente vai fazer, e com todas as outras cirurgias da cirurgia plástica também, é que a gente vai melhorar. A gente não vai mudar totalmente a forma da pessoa, a gente não vai mudar essa pessoa na sua cabeça, a gente vai mudar o seu corpo. E aí é claro que algumas consequências acabam acontecendo nisso. Mas a mudança sempre vem primeiro na cabeça. A paciente tem que começar a se preparar antes da cirurgia, né? Entender por que está fazendo. E uma coisa muito importante da abdominoplastia e da cirurgia plástica é que quais são os motivos reais de se fazer a cirurgia plástica. A gente vê no consultório muitas vezes pacientes vindo operar para ficar bem para o marido, para ficar bem para botar o biquíni para as amigas ficarem com inveja, ficar bem com um namorado ou querer arranjar um namorado depois da cirurgia, e na verdade é totalmente o contrário, né? Você tem que ficar bem para você estar com a cabeça boa, e aí sim você ficar bem com o marido, e aí sim com a cabeça boa, porque você vai estar com a autoestima lá em cima, que você vai estar bem, você vai poder ficar bem com o namorado, às vezes conseguir aquele upzinho no emprego, né? Aquela promoção, porque você vai estar bem, você vai estar tratando os outros melhor, você vai estar mais feliz fazendo o seu trabalho. Então esse é o motivo da cirurgia plástica, né? Não é a cirurgia plástica que vai mudar a sua cabeça. A cirurgia, a mudança ela já começa anteriormente, a mudança ela já vem antes, e aí você só potencializa isso com a cirurgia propriamente dita. Essa é a questão mais importante da cirurgia plástica. Você tem que estar fazendo ela para você. Porque se você estiver fazendo para outra pessoa, e aí quando você está naquela fase, às vezes, de um pontinho que inflamou, de alguma coisa que acontece, você pode ficar frustrada porque você não fez aquela escolha com o seu coração. Você fez a escolha para estar melhor, e aí você chegou ali naquele pós-operatório, e aí acontece alguma coisa, a cicatriz que começa a inflamar um pouquinho, tem algum probleminha aqui, outra ali, ou a forma ainda não está naquela que você imaginou, que você sonhou. E quando você faz isso, né, você não tem os motivos reais, você não consegue passar bem por essa fase. E essa fase, na verdade, ela vai passar. Você vai chegar ali com certeza no seu resultado, mas se você não estiver bem, isso é uma coisa que influencia muito também no resultado. Eu vejo pacientes, às vezes, que a gente fala que esse resultado vai ser ok, e como a paciente está tão feliz, tão bem no pós-operatório, se aceitando também, né, realizada por ter feito a cirurgia, por ter completado um sonho pessoal de poder melhorar o próprio corpo, de ter juntado dinheiro às vezes com uma certa dificuldade, ou de ter criado a coragem para fazer a cirurgia, como isso influencia na recuperação,
como isso influencia no resultado, como a paciente fica mais bonita, como a paciente fica melhor, a paciente chega no consultório nos retornos uma outra pessoa. Então isso é extremamente, extremamente importante, esse mindset, né? Esse modo de pensar de que a mente vai influenciar no nosso resultado, no nosso corpo. Então, a mudança inicial é sempre essa. E entender, como eu disse, que a cirurgia plástica ela não vai te emagrecer, ela não vai tirar você da obesidade. A cirurgia plástica ela vai resolver os problemas de quando você estava obesa e você emagreceu e a pele ficou flácida. Ou que você teve o efeito sanfona e a pele foi ficando flácida, você está no seu peso e aí você perder o peso e a gente vai deixar essa pele esticada, né? Essa pele. Mas essa pele tem que estar saudável, essa pele tem que estar bem. Então, essa mudança de cabeça ela é muito importante. E algumas vezes é entender que pode ser que você vá começar a se preparar para a cirurgia, o seu cirurgião vai chegar para você e vai falar, olha, eu acho que ainda não é o momento, acho que você às vezes não está tão preparada, acho que você deve emagrecer. E isso às vezes é extremamente frustrante, apesar de algumas pessoas me seguirem aqui há algum tempo, até chegarem no consultório, é normal, o paciente está aqui consumindo o nosso conteúdo, né, mandando mensagem na caixinha de pergunta, mandando mensagem no privado, e a gente respondendo. É comum, às vezes, chegar no consultório sabendo que está acima do peso, mas achando que essa hora já chegou. E às vezes frustra, né? Fica triste porque a gente fala que ainda não está no momento. E eu brinco sempre, faço analogia de um investimento financeiro. Você vai fazer um investimento financeiro, e financeiro mesmo, né? A cirurgia plástica não é uma cirurgia barata. Que você vai fazer esse investimento financeiro e quando você faz o investimento financeiro, você tem que ter o melhor retorno. Né? Você tem que ter a melhor rentabilidade, você tem que ter o melhor prêmio quando você faz lá um consórcio, etc. Que você está ali pagando todo mês, ou você vai botar o seu dinheirinho que foi suado, as horas que você perdeu de estar com a família porque você estava lá trabalhando, ralando para juntar esse dinheiro. E esse retorno, ele tem que ser muito bom. Né? Então, o peso ele vai influenciar muito nessa questão desse retorno desse investimento. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa que muitas pacientes às vezes não atentam e é bastante importante entender que quando você vai lá no cirurgião, você já está no peso, está programando para a cirurgia, fez a consulta, recebeu o orçamento, é importante vocês também prepararem uma folguinha financeira da cirurgia. Isso para qualquer cirurgia, não é só abdominoplastia, não. Tá? Mas é sempre bom ter uma folguinha financeira, porque você pode ter custos que são esperados para a cirurgia, né? Então você tem custos extras à cirurgia, você tem medicações que você vai tomar no pós-operatório, você tem as cintas que tem que comprar, você vai ter as drenagens, né? A fisioterapeuta lá para fazer as massagens, os exercícios, dependendo da cirurgia com você. Isso tudo tem um custo financeiro. E esse custo financeiro, às vezes, pode chegar ali 15%, 20% da sua cirurgia. Né? Quando extrapola um pouco, normalmente ali em torno de 10%, 15%, mas às vezes pode extrapolar, pode, como eu disse, um pontinho poder inflamar, às vezes não se comportar no pós-operatório, porque não se programou direito, não tirou aquele períodozinho ali inicial de repouso, voltou a trabalhar mais cedo, ou teve que fazer atividade dentro de casa antes do tempo porque não tinha ninguém, às vezes, para poder dar um apoio. E aí um pontinho inflama, um pontinho abre, e aí você vai ter que fazer alguns curativos, e isso vai demandar de algumas outras medicações, às vezes alguns procedimentos no pós-operatório que também podem ser necessários, como por exemplo uma câmara hiperbárica, uma ozonioterapia, uma radiofrequência no pós-operatório. Então, é uma série de coisas que podem ter custos. Então, outro preparo antes da cirurgia é você ter uma folguinha financeira para você poder também investir nessas questões. Para você, de novo, você fez o seu investimento financeiro na sua cirurgia, um investimento financeiro bom, e aí você tem que obter o melhor resultado. E às vezes isso é necessário você fazer alguns outros aportes financeiros para te ajudar nesse resultado. Então, é muito importante. O pós-operatório
eu costumo falar que o pós-operatório bem feito, ele vai precisar ali, ele vai ser responsável por torno de 30% do seu resultado. Então, usar a cinta direito, usar as plaquinhas de forma correta, ter um bom profissional de drenagem, não adianta querer economizar num profissional. Eu tenho uma amiga que acabou de formar e está querendo me usar, falou que não vai me cobrar quase nada, não vai me cobrar nada para fazer as minhas drenagens. Isso não vai dar certo. Tá? Não tem experiência. Às vezes, quando se usa tecnologias, você vai precisar de pessoas especializadas, porque os cuidados são diferentes da cirurgia genérica, por exemplo. Então, hoje, o cuidado pós-operatório ele é responsável por pelo menos 30% do seu resultado. Então, isso é extremamente importante. Então, antes da sua cirurgia, você tem que estar com essa programação excelente, tá? Bons profissionais. O cirurgião, ele sempre tem aqueles profissionais que ele conhece, que trabalham junto com ele, que vão te dar, porque ele vê os resultados, se ele não tem no consultório, mas a quem ele indica, porque isso são pessoas que têm mãos boas, que têm a especialização, que fazem cursos, na verdade não é só a faculdade, não é só os cursos de esteticista, não é só o curso da fisioterapia, cursos extras, porque as cirurgias elas vão mudando, tecnologias vão sendo criadas, vão sendo associadas, vão sendo melhoradas, e isso é bastante importante. Olha, a Érica colocou uma pergunta aqui, eu daqui a pouco vou responder, Érica, tá? Pode colocar aqui, mas tem uma caixinha aqui embaixo que vocês podem colocar, tem uma interrogaçãozinha, só clicar ali que tem as perguntinhas, e você coloca ali porque ali eu abro e vai estar todas as perguntas e a caixinha que a gente abriu antes da live com as perguntas sobre abdominoplastia, tá? Então, isso é extremamente importante. Agora, vamos falar de preparo, porque o preparo ele é importante para o resultado de uma boa cicatrização. Se vocês perceberem, assim, a maior parte das pacientes que vão precisar de uma abdominoplastia, normalmente elas tiveram uma história ou de efeito sanfona, né? Aquele emagrece, engorda, emagrece, engorda, e a pele vai perdendo elasticidade, e aí vai ficando flácida. A gravidez, às vezes gravidezes múltiplas, né? Paciente que já teve várias gravidezes, pacientes que foram obesas e perderam peso, tanto com a cirurgia bariátrica como com a cirurgia, com a própria dieta. Então, são coisas também que podem gerar flacidez dependendo dessa velocidade de emagrecimento, né? E é normal a pele sentir, né? A pele ficar maltratada, a pele perder qualidade. Então, a primeira coisa que já deve se começar é uma coisa super básica, que a maior parte das mulheres fazem, mas não fazem de forma tão eficaz, é ter uma boa hidratação da pele. Tá? Uma boa hidratação da pele é essencial para você ter um bom resultado na sua cicatrização e na puxada da pele esticada. Quando a pele ela é seca, quando a pele ela tem qualidade ruim, é como se você estivesse puxando ali uma pele, um pergaminho. A pele vai rasgar, ela pode abrir estrias novas, vai ser uma cicatrização de uma pele puxada, muito fina, com pouca elasticidade, então pode ter resultados um pouco mais artificiais. Então, iniciar normalmente ali 2, 3 meses antes da cirurgia, de preferência, uma boa hidratação da pele. Tá? Hidratar essa pele de forma eficaz é essencial para o seu resultado. Tá? E com bons hidratantes, não é aquele creme Nivea, não é aquele hidratante comum de farmácia. Hidratantes dermatológicos. Tá? Vocês conseguem eles em farmácias, sem necessidade de receita, mas se o seu cirurgião prescrever, melhor ainda. Tá? Mas se não, você vai na seção de cosmecêuticos dentro da farmácia, que é aquelas prateleiras que tem, você tem várias marcas boas, eu gosto muito de Cetaphil, tem Avene, tem várias marcas boas, são um pouco mais caros do que o hidratante do dia a dia, então por isso que eles devem ser usados para especificamente essa fase, para melhorar a qualidade da pele, né? Porque aí você vai puxar uma pele que tem uma boa elasticidade.
Você pega um tecido que está envelhecido, né, e que você vai fazer ali uma bainha, às vezes até passar o fio rasga o tecido. Agora, um tecido novo, né, uma seda bonita, nova, recente, direitinho, você vai fazer a costura ali, né, e vai ficar bom. Né? Às vezes não vai fazer a dobra, não vai ter vinco, não vai ter ali aquele amassado do tecido, e é a mesma coisa com a pele. A pele não deixa de ser um tecido que vai ser costurado e que vai ser puxado. Então, quanto mais elástico esse tecido tiver, melhor é esse resultado. Tá? Então, isso é extremamente importante para você ter um bom resultado. Existem outras coisas que podem também suplementar. Um colágeno de uma boa qualidade, ele sempre ajuda, tá? Mas tem que ser de boa qualidade também, não é aquele de potinho da farmácia. Normalmente os manipulados são melhores. Existem umas marcas boas que também são em sachêzinho, que vendem nas farmácias já comerciais, que têm origem bacana, de bons laboratórios. Tá? Então ajudam bastante. A maior parte dos colágenos que a gente vai encontrar no balcão da farmácia são colágenos que não vão servir para a pele, vão ser degradados e vão ser degradados, vão virar aminoácido e vão virar proteína para outro lugar. Então, por isso que é importante os colágenos que são que vão virar direitinho, tá? Que vão ser direitinho para específico para ser transformados em colágeno de pele, né? Então é importante, tá? Para que sejam feitos. Tá? Mesmo o Verisol, é muito comum vocês verem nas caixas, a Miriam está colocando aqui, a origem do Verisol, ela é muito boa. Tá? O grande problema é que nas marcas mais comerciais, você vai ver que é colágeno Verisol ali também. Qual é o problema? É que não é o Verisol puro. Às vezes ele é misturado, ele tem uma concentração pequena. Mas como é um colágeno, como é uma medicação de que não precisa de receita, de balcão, ele pode colocar, porque realmente tem, mas uma concentração muito baixa e que não vai ter nenhuma eficácia. A proteína que está ali, o outro colágeno que está ali, que não é de origem de Verisol, né, vai estar em maior concentração, e aquilo ali é só uma jogada de marketing para falar que aquele ali seria o colágeno adequado. Por isso que eu digo, exatamente, Miriam, os manipulados eles têm um controle maior e você vai ter uma concentração melhor de colágenos de boas origens. Tá? Mas mesmo assim também procurem sempre farmácias, porque às vezes a gente sabe que a gente pode comprar gato por lebre, mas farmácias de bons nomes, com boa procedência, já conhecendo, já estabelecida no mercado, aí sim você tem nessas farmácias de manipulação colágenos de boa qualidade. Tá? Então, basicamente, assim, o que a gente pode, e para vocês, se vocês forem operar e seu cirurgião não passar, não preparar a sua pele antes da cirurgia, basicamente a gente pode fazer isso. Existem preparos avançados, né, que às vezes a gente necessita fazer, mas isso já são mais específicos, então a gente já não entra, isso já são passados em consulta para tentar dar uma boa melhorada no pós-operatório, tá? No pré-operatório, para ter um bom resultado no pós. E quanto à cirurgia, é uma constante a gente vê a confusão dos tipos de abdominoplastias que a gente tem. Basicamente, a gente tem 3 tipos de abdominoplastias. Tá? A abdominoplastia clássica, que é aquela que vai tratar o abdômen dali, tirar toda a pele do umbigo para baixo, tá? E aí é só uma confusão que também tem muito comum, é que a gente acha, vocês acham, e sempre tem pergunta sobre isso, que a abdominoplastia vai tratar a cintura, que a abdominoplastia vai melhorar o flanco. Não. Senão ela chamava outro nome, não abdominoplastia. Né? A abdominoplastia ela vai tratar a região central do abdômen. Tá? A abdominoplastia ela vai tratar, puxando a pele, a abdominoplastia clássica, dali, do umbigo até o pubis, até onde estaria a altura da cicatriz da cesárea, mais ou menos. Tá? Então, do umbigo até a cicatriz da cesárea, aquela pele ali, que dá mais ou menos um palmo de pele, aquilo ali vai sair. Para as laterais,
essa pele ela vai sendo menor essa retirada. Então, por isso que lateralmente não impacta tanto nesse resultado, entende? Então, por isso que a abdominoplastia ela vai tratar essas regiões. Existe a melhora da cintura só com a abdominoplastia? Nas pacientes magras, existe, porque normalmente associamos a correção da diastase. E até em pacientes que não têm uma diastase ou a diastase é muito pequena, normalmente a gente faz uma hipercorreção, a gente corrige, a gente dobra o músculo para dentro para você ajudar a puxar esse músculo para o meio e reforçar a parede abdominal. Tá? Então, é importante. E aí, essa puxada do músculo para o meio dá uma certa puxada na cintura e melhorando esse contorno da cintura. Tá? Mas não é uma melhora tão grande. O que vai melhorar muito é essa amarração do músculo no meio, esse imbricamento, né, essa puxada do músculo para o meio, junto com a lipoaspiração nas laterais. Então, a lipoaspiração nos flancos, que é o lado, tá? Ali onde estão aqueles pneuzinhos que vai para as costas, ali é onde a gente desenha a cintura com a lipoaspiração. Tá? A gente vai puxar a pele no meio. Então, o objetivo da abdominoplastia é a gente deixar a pele do abdômen esticadinha, tratar a flacidez ali daquela região. Tá? Pacientes, por exemplo, pós-bariátricos que têm muita flacidez, algumas vezes são associadas à torsoplastia, que é estender a cicatriz do abdômen para as costas. E aí muita gente chama também de abdominoplastia 360, né? Mas é uma abdominoplastia como a torsoplastia e flancoplastia, que é a retirada dali. Mesmo assim, tanto dos lados quanto na parte das costas, a retirada de pele não é tão grande. É bem menor do que, por exemplo, a gente tira na parte central. Como a gente tira a pele dali do umbigo para baixo, então a gente diferencia muito a abdominoplastia clássica do mini abdômen com a cicatriz no umbigo, tá? Muito mais do que o comprimento da cicatriz, o quanto ela é grande na parte de baixo do abdômen, a gente diferencia a abdominoplastia do mini abdômen com a cicatriz no umbigo, tá? Então, na abdominoplastia clássica, a gente vai ter a cicatriz do umbigo. Por quê? Porque como a gente puxa a pele do umbigo para baixo, o umbigo, a gente solta ele, por isso que ele tem a cicatriz ali em volta dele, a gente puxa a pele por cima, e aí depois, nessa pele puxadinha de cima para baixo, a gente vai abrir um buraquinho para botar esse umbigo para fora de novo. Então, essa é a abdominoplastia clássica. Beleza? O mini abdômen, normalmente a gente vai tirar, em vez de um palmo que a gente tem ali de distância da abdominoplastia. Eu vou falar, Miriam, mas é isso daqui a pouco. Tá bom? E eu vou responder as perguntinhas aqui. Fica tranquilo, só para a gente não perder a sequência. Como a gente tira na abdominoplastia esse palmo, né, mais ou menos um palmo que dá dessa distância do umbigo para baixo, a gente, no mini abdômen, normalmente a gente vai tirar 2 a 3 dedinhos lá na altura da cesárea. Tá? Então, mais ou menos isso, dá ali 3, 4 centímetros de pele retirada. Então, bem menor. Por isso que ela se chama mini. A retirada de pele é menor. Tudo bom, Soela? Soela é uma paciente minha, ó, que tem 45 dias, mais ou menos isso, né? De abdominoplastia. E tá aí, ó, feliz da vida. E aí, o mini abdômen, então, como a gente só tira a fatia de pele lá embaixo, né, lá perto de onde estaria a altura da cicatriz da cesárea, ela não vai mexer no umbigo. Então, o umbigo ele continua no mesmo lugar. Então, você não tem a cicatriz em volta do umbigo, soltando a pele do umbigo. Qual é o pré-requisito da paciente que vai fazer a abdominoplastia? Ela tem que ter uma flacidez menor, né? Então, não é uma flacidez grande, né? Você vai puxar menos, e é uma flacidez que tem que ser na parte de baixo do umbigo. Aquelas pacientes que têm um umbigo chorão, né, com aquela pele que dobra por cima do umbigo, o umbigo, em vez de ficar redondinho ou ovalado para cima, ele fica mais horizontalizado.
com aquela pele sobrando, aquele chapéuzinho de pele em cima do umbigo. Aquilo ali é o excesso de pele em cima do umbigo. O mini abdômen, ele não vai conseguir tratar aquilo ali. Ele vai continuar deixando um umbiguinho triste. Tá? Então, por isso que o mini abdômen ele não serve para as flacidezes que tem acima do umbigo. Ok? Tamanho da cicatriz. O tamanho da cicatriz ele é ligeiramente menor do que o da abdominoplastia clássica, mas não é uma cicatriz do tamanho de uma cesárea. Como a gente tira ali 4, 5 centímetros de pele, é uma cicatriz que vai chegar pelo menos de um ossinho do quadril ao outro, tá? Na mesma linha aonde seria a abdominoplastia clássica, onde estaria a altura da cesárea. Normalmente fica ali entre 4 dedos, 3 a 4 dedos acima do início ali do capuzinho do clitóris, no capu de fusca, né? Em cima do monte de Vênus, até o começo ali da fúrcula vaginal, é onde ali 3, 4 dedinhos para cima, é onde a gente posiciona a cicatriz, tanto do mini abdômen quanto da abdominoplastia clássica. Tá? Então, esses são os dois tipos de abdominoplastias mais comuns. A gente tem também a abdominoplastia inversa, né? Por que é inversa? Porque tem gente que às vezes não tem flacidez lá na parte de baixo do umbigo, tem a flacidez exatamente do umbigo chorão. E às vezes essa flacidez é tão grande que o renúvel não vai adiantar. E aí o que vai acontecer é a gente puxar a pele para cima. Então a gente posiciona uma cicatriz embaixo da mama. Qual é o grande problema? É que normalmente essa cicatriz não fica tão boa. Por isso que ela é muito... Ela tem indicações mais restritas para ser feitas. Né? É difícil esconder, não é que ela não fique boa, mas é difícil esconder essa cicatriz no biquíni. A paciente bota o decote, ele aparece. Ela normalmente, quando a paciente precisa disso, é uma cicatriz que cruza de baixo de uma mama para outra, então atravessa o meio. Então, se a paciente coloca um decote um pouquinho mais cavado, ele aparece, sai da linha do biquíni, sai da linha do sutiã, tá? Então, é uma cicatriz que fica bem difícil ser feita, tá? Essa aqui é uma pergunta pertinente, né? Se pode ser feito a abdominoplastia e os seios numa só cirurgia? Sim, se pode. Tá? Normalmente o meu critério é pacientes jovens, tá? Até uns 45, 50 anos, com uma boa saúde, dentro do peso, e que essa cirurgia não tenha nenhuma complexidade extra. O que é uma complexidade extra? Então, por exemplo, o paciente que era lá jovenzinha teve uma apendicite e essa apendicite foi grave e aí teve que fazer aquela cirurgia no meio do abdômen. Então, ela tem uma cicatriz que vai prender muito ali a região. Às vezes pode ter uma hérnia, pode ter outras coisas, outras cicatrizes ali que vão aumentar a complexidade dessa cirurgia. E aí isso faz com que a gente tenha que tomar mais cuidado durante a cirurgia, e aí é uma cirurgia que vai demorar mais. Então, por isso que é uma cirurgia que tem uma complexidade. Então, eu não escolho fazer associado à mama, junto com esse abdômen. Em questão da mama, por exemplo, paciente que tem as mamas muito grandes, que a gente vai fazer uma redução muito grande. Pacientes que têm mamas muito diferentes uma da outra. Então, também são cirurgias que vão exigir mais detalhes. E aí isso faz com que a gente precise ter mais tempo nessa cirurgia, e aí a gente acaba numa cirurgia muito grande, a gente tem que tentar otimizar a cirurgia o melhor possível. Então a escolha da cirurgia é para a gente manter o tempo cirúrgico dentro de uma possibilidade melhor para não aumentar o risco da paciente. Quanto mais tempo de cirurgia, maior o risco de complicações, como infecção. Quanto mais demorada a cirurgia, maior o risco de infecção, maior o risco de embolia, tá? E outras complicações também, como seroma, etc. Então, por isso que a cirurgia ela tem que ser a mais simples possível, para você poder não impactar tanto no tempo da cirurgia. E muitas de vocês acham que quanto mais cirurgia, melhor sofrer tudo de uma vez só. Mas pelo contrário, quando a paciente faz só abdominoplastia, junto ali com uma lipoaspiração, por exemplo, a recuperação é muito melhor
do que se ela tivesse feito a mama e abdômen, porque ela vai precisar de mais tempo para o corpo, ele vai precisar de mais energia para poder cicatrizar tudo. Ele vai estar agredido, né? A gente usa a palavra agressão porque a cirurgia ela gera um trauma no corpo. Então ele gera uma agressão no corpo maior e mais tempo, mais energia, mais proteína, mais células precisam cicatrizar áreas maiores, porque a cicatrização ela não ocorre só naquela cicatrizinha que vocês veem, ela ocorre em todo aquele tecido que foi solto, que foi manipulado, e ali são milhões e milhões de células que vão ser direcionadas de outras áreas do corpo para aquela região, para ajudar na cicatrização, combater infecção, combater bactérias, que é normal ter ali algumas bactériazinhas entrarem ali na cicatrização. E aí o organismo, quando ele tem poucas áreas para isso, as defesas é como se você tivesse lá, por exemplo, agora o que a gente está vendo na guerra da Rússia com a Ucrânia. Vamos fazer essa analogia, não sei se é uma analogia muito boa, mas o exército da Ucrânia é um exército muito pequeno. Então ele não tem uma capacidade muito eficiente para combater o exército da Rússia, que é muito grande. Tá? Então acaba sendo mais difícil manter. O organismo é a mesma coisa. A gente tem um limite de quanto a gente pode conseguir mandar células para combater ali aquela região, fazer a cicatrização, combater as bactérias que são normais ali durante o processo cicatricial. E aí isso faz com que o organismo ele tenha uma necessidade muito grande. Então, basicamente é isso. Por isso que cirurgias grandes, elas fazem o paciente sofrer muito mais, elas têm mais risco também de abrir ponto e uma série de outras coisas. Então, sempre que puder, separa a cirurgia, você vai ver como é muito melhor esse pós-operatório. E aí, então, a gente chega na própria cirurgia. Então, a gente tem a cirurgia invertida, né, o abdômen invertido, inverso, que ele vai puxar, então, aquela flacidez do umbigo para cima. Qual é o problema? É que a parte do tórax, onde é fixado ali, ele não é tão estável, né? Ele não é tão durinho como, por exemplo, a região do abdômen. E aí a cicatriz, às vezes, ela pode abaixar, ela pode puxar a mama para baixo, e a cicatriz ficar fora da bordinha da mama, puxar a mama para baixo, a mama ficar com aspecto de mais caidinha. Então, por isso que é um tipo de cirurgia menos indicada, tá? O abdômen invertido. A lipoaspiração, como eu disse, é um excelente complemento e uma grande evolução da cirurgia, tá? A lipoabdominoplastia, ela é a evolução da abdominoplastia, porque é exatamente isso, ela vai tratar as áreas onde a abdominoplastia não trata, que é a cintura e aquele pneuzinho que vai para trás, e as outras áreas também, como a parte daquela gordurinha das costas. Então, não adianta. É a mesma coisa que eu falo muito na lipo de definição, na lipo HD, na lipo LAD, né? É que não adianta você ter o gominho do abdômen se o seu braço está gordo. Não adianta você ter o gominho de abdômen parecer que você está com o abdômen todo saradão se você está com o bumbum grande, cheio de celulite, com uma celulite grau 4. Não é compatível, sabe? Então, a abdominoplastia, não adianta você também ter um abdômen muito esticadinho ali, chapado, e as suas costas estão cheias de dobrinha, né? Aquela gordurinha que você coloca o sutiã e pula bastante, que fica uma dobra em cima, uma dobra embaixo. Então, isso é o complemento da cirurgia. Então, por isso que a cirurgia ela fica mais bonita, a gente consegue entregar um resultado muito maior. Tá? A gente depois comenta numa outra live, já tivemos outras lives, mas a gente faz de novo de lipoaspiração, mas acabar com essa coisa de medo de lipoaspiração. Muito mais do que ter medo de lipoaspiração e de qualquer outra cirurgia plástica, é não procurar um profissional que não seja qualificado para fazer uma cirurgia, porque isso que é o perigoso. Não é você fazer a lipoaspiração, não é a lipoaspiração que é perigosa. A lipoaspiração ela acontece aos milhares, se não milhões todo dia. O que é perigoso é que algumas dessas são feitas por profissionais que aprenderam uma lipoaspiração num fim de semana, que não são cirurgiões plásticos, que não tiveram treinamento, e hoje tem profissionais fazendo lipoaspiração que não são nem médicos. Então, isso é perigoso. Né? Então, isso é perigoso. O médico que tem o treinamento, olha, para vocês terem ideia, eu até coloquei uma resposta de caixinha de stories
nesses dias de uma paciente que perguntou se é a paciente que escolhe aonde a prótese vai ficar, né? Se é na frente ou atrás do músculo. E aí a minha resposta é essa, e é a mesma para qualquer coisa que, às vezes, a gente fala dessa coisa da experiência do cirurgião. O cirurgião plástico, para ele ter o título voltamos, para ele poder falar que ele é cirurgião plástico, ele vai precisar de 6 anos de medicina, como qualquer médico, ele vai precisar de 3 anos de cirurgia geral, né, de residência de cirurgia geral, e depois ele vai precisar de mais 3 anos de cirurgia plástica. Isso para tirar o título de cirurgião plástico. Então são de 11 a 12 anos de especialização, de treinamento específico para isso, e depois os últimos 3 anos é só em cirurgia plástica. Então, e normalmente serviços onde a gente tem um volume de cirurgia muito grande, a gente vê muita cirurgia, a gente vê muitos cirurgiões operando, isso só de formação. E aí depois você tem a experiência de vida, quem esse cirurgião, é normal no começo o cirurgião ele auxiliar algum outro cirurgião mais experiente para também ir ganhando a clientela e começando as suas cirurgias e começar o seu cartel até ter, como eu, hoje meu consultório particular, onde eu tenho ali a minha média de cirurgias mensais que gira em torno entre 15 e 20 cirurgias por mês, porque a gente tem que ter um limite, não adianta querer abraçar o mundo, operar muita gente, porque a gente também não vai conseguir entregar. Uma cirurgia plástica é uma cirurgia que tem ali, se não for uma prótese, mas é uma cirurgia normalmente que vai ter uma média de 2, 3, 4 horas de cirurgia, uma cirurgia conjunta, uma cirurgia de 6, 7 horas, então é uma cirurgia que cansa intelectualmente muito o cirurgião, e ele tem que estar dedicado ali para você. Então, hoje eu tenho só de cirurgia plástica, mais de 12 anos de formação, então a gente precisa dessa curva, essa experiência, e aí é por isso que eu digo, a cirurgia plástica ela é segura, ela é tranquila, porque se você escolher o seu profissional adequado, ele vai estar preocupado com a sua saúde, tá? E aí eu falo aqui para os pacientes, hoje mesmo eu falei para uma paciente que queria operar agora, já nas próximas semanas, mas um paciente que estava um pouquinho acima do peso. Então, para ter um bom resultado, cirurgia plástica não precisa ter pressa. Cirurgia plástica, ninguém vai morrer porque o peito caiu. Né? Ninguém vai morrer porque a dobrinha do abdômen está mais dobradinha ali e que não estou botando biquíni. Ninguém vai morrer porque o biquíni não está entrando ou que você não está indo na praia. É ruim, às vezes psicologicamente é chato, mas não quer dizer que você tem que fazer uma cirurgia plástica de urgência, como por exemplo uma apendicite, que se você não fizer você vai morrer, né? Como um câncer, etc. Não, cirurgia plástica a gente dá para preparar, dá para perder peso, essa desculpa de não perder peso não existe, todo mundo consegue perder peso, né? Basta você querer ajudar o seu cirurgião plástico a te ajudar, né? A gente te ajuda, mas você também tem que ter a sua contrapartida. Então isso é extremamente, extremamente importante na cirurgia e, de novo, quando você está envolvido em todo esse processo, você se esforçou, perdeu seu peso, juntou ali aquele dinheirinho que às vezes não é fácil para algumas pacientes, outras que têm mais abastadas, que têm famílias que são mais fáceis, mas quando ela se esforça para perder o peso, para se dedicar, para começar a malhar, para melhorar a musculatura e ter o melhor resultado da sua cirurgia, o resultado depois ele é muito melhor. Muito melhor, porque a paciente, de novo, ela fica feliz com o resultado, ela entende que aquele esforço todo que ela teve e a cirurgia em si só potencializaram isso e só melhoraram. E agora a gente chega na fase do depois, porque essa mudança inicial lá antes da cirurgia, ela é extremamente importante para você manter o seu resultado. Cirurgia plástica não faz milagre. Cirurgia plástica não vai durar para sempre. Se você no seu pós-operatório resolver que você vai ali naquele período que você não pode malhar, e a abdominoplastia, você vai estar ali entre 3 a 4 semanas sem começar um exercício leve, você vai estar ali só recuperando, você pode perder a mão. E aí aquele esforço que se você não mudou a sua cabeça antes, você passa bom. Por quê? Pós-operatório você está cicatrizando bastante, o seu metabolismo está muito alto. Então o seu corpo vai precisar de mais energia. Qual é a primeira coisa que o corpo faz quando precisa de muita energia? Ele vai te dar uma fome do caramba. Você vai ficar com muita fome, você vai relaxar, você vai querer comer o açúcar, porque o corpo, quando está com fome, quando ele precisa de energia, a primeira, isso, nossa herança lá do homem de Neandertal, é precisar de energia, o açúcar é a fonte, glicose é a fonte que o nosso corpo usa como energia, né? Então vão ser as primeiras coisas que o organismo vai estar ali sedento para entrar.
E aí você vai olhar aquele bolo que está em cima da mesa, aquele bolo de chocolate com aquela calda que vem derretendo, que saiu do forno, que está quentinho, olha só isso. Né? E você perder a mão, você chega no final do teu pós-operatório, perdeu todo o seu resultado, você engordou, você ficou tá inchada, você vai estar perdendo seu resultado. E aquele investimento financeiro que a gente conversou antes vai para o lixo. E não vai ter cirurgião que vai querer fazer um retoque, porque você que não se comportou no pós-operatório, você que não mudou a sua cabeça, né? E a gente sabe quando a paciente ganha peso no pós-operatório. Ele é extremamente importante você manter esse mindset, né? Essa mudança de pensamento, essa mudança de mente, para que você tenha e mantenha o seu resultado. A cirurgia plástica, se você não se cuidar, se você não mudar a sua cabeça, depois de manter uma rotina saudável, e rotina saudável, gente, não entendo, porque o problema das pessoas, às vezes você fala isso, as pessoas acham que vão virar marombeira, que vão virar, ficar comendo pro resto da vida frango com batata doce. Não é isso. 553 ovos no café da manhã, não é isso. Vida saudável é não exagerar. Vida saudável é você estar bem com você mesmo, você comer em quantidades que o seu corpo precisam, sem excesso, né? Evitar caloria em excesso, caloria que nos leva para nada. Então, doces que você só tem aquela energia momentânea e aquela energia vai virar gordura, né? Então, você precisa disso para poder mudar a sua cabeça. A rotina de exercício vai melhorar ainda mais o seu pós-operatório, né? Você vai melhorar ainda mais o seu resultado. Por isso que eu digo assim, você tem que se ajudar a ajudar o seu cirurgião a ficar bom. No pós-operatório também. O seu pós-operatório, você tendo uma boa musculatura, aquele músculo que fez hoje, a gente faz ali por abdominoplastia de definição também, a gente já faz um pouco de marcaçãozinha suave no abdômen para dar mais naturalidade, para não parecer aquele abdômen reto, chapado. Se você fortalecer a sua musculatura quando você puder, e se ela já for forte antes, e manter o seu emagrecimento, né, manter-se magra, o seu resultado depois vai ser muito melhor. Você vai ter aqueles abdômenes que você olha e fala assim, ah, não, você não operou. Tá de mentira. Isso aí não é cirurgia para você fez. Entendeu? O seu resultado vai ser muito melhor. Então, é isso, assim. A principal coisa que a gente tem que entender quando você pretender fazer uma cirurgia plástica é mudar a cabeça. A cabeça é a primeira coisa que vocês têm que ter como mudança de vida antes de fazer uma cirurgia. E qualquer uma delas, porque você vai potencializar e melhorar muito o resultado de vocês. O seu resultado ele vai ser muito melhor que antes da cirurgia. Você já tem essa cabeça de que você precisa estar no peso ideal e que você tem que manter esse peso ideal depois, porque se você não manter, o efeito sanfona vai acabar com o seu resultado de cirurgia. O engordar vai fazer a pele esticar, sua cicatriz vai esticar e você vai perder o resultado e ainda vai ficar com uma cicatriz feia. Né? Você não se cuidar, se você não se exercitar e só tentar se manter com uma dieta, a musculatura fica flácida e aí a pele, o músculo, ele é o alicerce da pele, é onde a pele está ali colada. Então ela precisa de uma estrutura firme para se manter firme. Não tem pele que não se mantenha firme se você não tem uma boa musculatura. Então exercício, e de novo, não é para ser marombão não, gente. 2, 3 vezesinhas na academia, exercício em casa. Hoje tem YouTube, tem Instagram, tem um monte de rotina de exercício que você faz com cabo de vassoura e 5 kg de arroz, 1 kg de feijão, sabe? Não precisa ter dinheiro para você se cuidar. Você pode andar 5 voltas no quarteirão, você na semana seguinte aumentar essa caminhada por um trotezinho e daqui a pouco você está correndo. Então hoje não existe mais aquela desculpa de que eu não tenho tempo. A gente sempre tem tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas para fazer tudo, ninguém está ali trabalhando. Normalmente você trabalha 8 horas por dia e você tem 8 horas de sono. Então você tem 16, você tem 8 horas restantes que você pode dividir para você fazer ali 1 hora, 40 minutos, meia hora de exercício por dia. Alguma coisinha em casa, faz
Bota toda vez que você passar pela porta da cozinha, vou fazer 10 agachamentos, sabe? São essas coisinhas, esses pequenos hábitos que a gente vai criando que vão melhorar a sua vida e vão melhorar o seu resultado e vocês vão ter o seu resultado ainda muito mais potente, muito melhor e vai melhorando com o tempo. É impressionante como a paciente que acaba a cirurgia, depois que ela começa, e a paciente que já mudou esse mindset, né, que já mudou essa cabeça, essa forma de pensamento no pós-operatório, como o resultado melhora e melhora cada vez mais. Então tem paciente que quando eu dou alta ali com 6 meses, a gente faz, normalmente comigo, eu faço acompanhamento, eu vejo a paciente uma vez ou 2 vezes no primeiro mês, normalmente ali de 15 em 15 dias, depois a gente vê ali em torno de 3 meses e depois com 6 meses a alta, né? Como o paciente melhora, e às vezes o paciente volta 1 ano, 2 anos depois e a paciente manteve, como o resultado melhora ainda mais se a paciente se cuida. Tá? Então isso é extremamente importante, essa rotina. E aí eu falei no pós-operatório que parte do seu resultado, e aí digo ali 25%, 30% do seu resultado, depende de um bom profissional de drenagem. Não pode ser qualquer um. Né? O profissional de drenagem tem que ter uma experiência boa, ele tem que estar atualizado, tá? Ele tem que estar atendendo bastante paciente para ele comparar os tipos de drenagem. Existem vários tipos de drenagem. Drenagem não é massagem, né? Não é para mudar a forma do seu corpo, é para ajudar a desinchar, para você desinchar mais rápido, para ajudar ali com os nódulos que se formam, para esses nódulos não ficarem e marcar o seu resultado e ficar com aquele resultado artificial. Então isso é extremamente importante para você no seu resultado. Associar ou não tecnologias no pós-operatório, o profissional quem vai dizer, esse profissional, ele tem muito mais experiência, às vezes, até que o cirurgião, para indicar alguns procedimentos. Então, por isso que essa parceria entre cirurgião e o profissional fisioterapeuta e esteticista, etc., que faça isso, é extremamente importante, porque tem tecnologias como a radiofrequência que ajuda a melhorar um pouquinho ainda mais a puxada da pele, né? A elasticidade da pele, o ultrassom, quando tem a necessidade, de, às vezes, de um nódulozinho desse para ajudar a dissolver. Então, hoje a gente tem os lasers de baixa potência para melhorar a cicatrização, para diminuir a inflamação. Existe uma série de novas tecnologias de pós-operatório que estão ainda melhorando cada vez mais esses resultados. Então, é extremamente importante. E, de novo, normalmente, o cirurgião ele tem as pessoas que indicam, né, que ele indica e tentem se manter a essas indicações. Né? E às vezes a gente consegue, como eu opero também bastante paciente de fora, às vezes a gente consegue manter também essa conectividade fora nas cidades, principalmente nas cidades maiores, né? Também para indicar pessoas para poder manter ali e ajudar você no seu pós-operatório. Tá? Então isso é bastante importante no seu pós-operatório. Então também o seu profissional ele tem que ter, esse profissional de pós-operatório, ele tem que ter acesso a tecnologias. Não adianta ele ficar ali só naquela drenagem manual, porque na maior parte das vezes sempre precisa de alguma coisa para ainda melhorar o seu resultado, tá bom? Então eu vou entrar aqui agora, a gente vai entrar agora na fase das perguntas, a gente tem aí quase 1 hora de live já, e se você colocou aqui as suas perguntas, e eu não tenho as perguntas da outra live, mas coloquem aqui, ó, tem uma caixinha aqui embaixo, pode colocar aqui no chat, tá? Mas melhorzinho aqui, ó, tem o coraçãozinho, clica no coraçãozinho só para falar para o Instagram que vocês curtiram a live, mas tem aqui numa caixinha que tem uma interrogação, que tem uma exclamaçãozinha, clica ali que eu vou ver as perguntas que vocês estão colocando ali, sempre fica mais fácil, tá? Ó, pergunta básica, a gente conversou aqui, mas qual é a diferença de lipo e abdominoplastia? Então vamos lá. A abdominoplastia é a retirada de pele, é puxar a pele. A gente vai tirar um pedaço de pele, um segmento de pele, e a gente vai, dessa parte que ficou, com a parte que ficou lá embaixo, a gente vai puxar e vai colar. Tá? Isso é a abdominoplastia, é a retirada de pele. A lipoaspiração, ela é feita através de uma cânula,
que parece um bastãozinho, né? E nesse bastãozinho ele é oco, ele tem vários calibres, né? Ele tem várias grossuras, e esse bastãozinho lá na ponta dele ele tem alguns furinhos. Esse bastãozinho ele pode vibrar, ele pode ter um laser na ponta, ele pode ter um ultrassom na ponta, que é diferente daquele ultrassom que a gente vê as imagens, mas é um ultrassom que vibra em velocidade ultrassônica e faz derreter a gordura. Então tem uma série de tecnologias que ajudam ali a aspirar a gordura. Mas a lipoaspiração básica é essa cânulazinha que vai entrar embaixo da sua pele. Então, a lipoaspiração é um cortezinho é um furinho bem pequenininho, tá? Um furinho de 3 a 5 milímetros no máximo, aonde essa cânula entra por baixo da pele e num movimento que o cirurgião faz, ele aspira essa gordura. Ele tira essa gordura sem mexer na pele aonde está essa gordura, tá? Então, isso é a lipo e a abdominoplastia. Abdominoplastia é retirada de pele, lipo é a gente entrar com a cânula por baixo da pele, por um buraquinho pequeno, então por isso que a lipoaspiração ela tem um furinho, ela não tem cicatriz, né? Um furinho pequenininho, aonde a gente entra com essa cânula e aí ela aspira a gordura. Tá? E esses furinhos normalmente a gente também, assim como na abdominoplastia a gente coloca ali a cicatriz na altura da cesárea, que é onde está ali a barra da calça, a linha da calcinha, né? A gente coloca os buraquinhos em lugares escondidinhos. Então, ali dentro também da linha do biquíni, a gente coloca às vezes dentro do umbigo também, que fica escondidinho, a própria dobrinha do umbigo cobre, nas costas bem dentro do bumbum, às vezes aqui dentro da axila, né, na dobrinha da axila, para esconder. Tá? Então, furinhos é o que a gente faz a abdominoplastia. Tá? Bom, eu sempre falo que o IMC é a primeira coisa que a gente conversa, e eu falo muito daqui de IMC porque é a forma mais fácil para os pacientes entenderem que ainda não foram numa consulta qual é o peso ideal. Tá? O que é o IMC? Né? O IMC é a sigla de Índice de Massa Corporal. Tá? Ele é uma fórmula rápida, ele não é fiel. Tá? Por exemplo, se você pegar uma pessoa que é muito forte, às vezes o IMC pode dar um IMC de obesidade. Então, aquelas pessoas halterofilistas que não tem quase nada de gordura, e você calcula em relação à altura e peso, você pode ter um IMC que vai dizer que a pessoa é obesa, e a pessoa não é obesa. Ela tem muito músculo. Tá? Então, por isso que ele é um índice para uma média geral. Né? Então, para uma pessoa normal. Ajuda bastante. Então, primeiro, por isso que é a primeira comunicação das pessoas mais leigas a se comunicarem para saber se estão dentro da faixa de normalidade. Então, o IMC ele vai pegar a altura em relação ao peso, é uma matemáticazinha que faz, né? E ali você vai ter um resultado. A altura dividida pelo o peso dividido pela altura ao quadrado, e aí você tem, então, o resultado do IMC. Tá? Forma mais fácil de você calcular o seu próprio IMC, quando você acabar aqui, anota aí do lado de vocês. Você entra no Google, tá? Bota lá, hey Google, abre a calculadora IMC. Escreve lá, calculadora IMC, lá no Google. E aí vai abrir um monte. Clica em qualquer, na primeira que vem ali. Clicou, vai abrir a página, sempre tem lá. Coloca a sua altura e peso e algumas vezes o sexo também. Mas altura e peso, tá? E aí ele vai calcular, fazendo essa formulazinha matemática, e aí ele vai te dar um número. As pessoas entre 19 e 24 estão dentro da faixa de normalidade. Então, qual é o ideal sempre? É sempre você estar abaixo de 25. Esse é o melhor dos mundos. Tá? Então, nessa primeira etapa, por isso que eu falo, normalmente ali abaixo de 26, 25, para abdômen e para qualquer outra cirurgia, é sempre o ideal. Sempre o ideal. Investimento financeiro. Melhor investimento financeiro é o que você vai ter o melhor retorno. Então, o seu melhor retorno numa cirurgia plástica para fazer o investimento financeiro do valor da cirurgia é você estar dentro do seu IMC ideal. Mas não é só isso. Né? Então, como eu disse, o IMC ele pode enganar. Mas beleza, essa é a primeira coisa. Tá? Então, de 25
a 29, a gente tem o sobrepeso. Então, quem está ali de 25,1 a 29,99, ela está sobrepeso. Então, aqui já é uma faixa que não seria ideal, talvez, estarem abordando. Alguns colegas que operam pacientes mais gordinhas e que as pacientes entendem que o resultado da paciente mais gordinha não é aqueles resultados que normalmente vão ser publicados na internet pela blogueira que fez, e aí normalmente é isso que elas querem, não vai conseguir chegar a esse resultado. Então, por isso que eu opto em sempre, como eu disse, cirurgia plástica dá para a gente preparar a paciente para ter o melhor resultado. Então, por isso que o ideal é que esteja sempre dentro do IMC normal. E de 30 a 35 é o IMC de obesidade. Não, o IMC ele não entra o cálculo da idade, Edna. O IMC é só altura e peso, tá? Existem curvas desse IMC, mas a fórmula correta não leva em consideração isso, tá? Só altura e peso. Então, de 30 a 35 já é considerado obesidade, tá? E acima de 35 é considerado a famosa obesidade mórbida, né? Então, acima de 30 você já tem chances de ter predisposições a diabetes, hipertensão, etc. E acima disso é o que a gente chama normalmente das pacientes que já têm alterações, normalmente já tem paciente acima de 35 já tem doença instalada, tem a famosa síndrome plurimetabólica, né? Que é várias alterações corporais, sistêmicas do sistema do organismo que não funcionam já de forma tão adequada, tá? Então, o IMC ele vai calcular para isso, e abaixo de 19 é paciente baixo peso, tá? Então, são os IMCs, tá? Então, por isso que é importante. Então, sempre o IMC é a primeira coisa. Na abdominoplastia com definição, né, com a lipulade, o ideal é sempre a paciente ter uma musculatura boa, tá? Além de estar dentro do IMC, ela ter uma boa musculatura. Então, essa é outra importância que se faz, tá? Então, temos lá, primeira coisa, o IMC, e depois, na definição, para mostrar o músculo, a gente tem que ter músculo. Não adianta a gente querer fabricar um músculo onde não existe. Tá? Então, o baixo peso, o músculo bom também é importante junto com o IMC. E nas consultas, hoje os cirurgiões fazem, a gente faz no nosso consultório, na maior parte das vezes, é a bioimpedância, né? Que a bioimpedância vai medir, então, essas proporções, a distribuição de gordura, vai medir o índice de massa gorda, né? O índice de gordura distribuído no seu corpo, também com índice de massa magra. E ali a gente já tem, então, uma coisa mais específica para poder dizer se você está dentro do peso ou não. Então, por isso que o ideal para quando você for pensar na cirurgia, calcular o seu IMC, porque você consegue calcular em casa, para você não chegar no cirurgião plástico e às vezes se frustrar. E você está com IMC alto, você está sobrepeso, e for no cirurgião, e o cirurgião falar para você, olha, não está na época, na hora, você tem que procurar um médico que te ajude a emagrecer, uma nutricionista, um preparador físico. Então, vai ser bastante importante. O Instagram está começando a me avisar que a gente só tem 2 minutos aqui para terminar nossa live. Então, eu vou adiantar. Então, por isso que é importante chegar para você não se frustrar, porque pode chegar lá e o cirurgião falar, olha, você ainda tem que perder peso. E aí isso frustra bastante as pacientes, tá? Já está me derrubando aqui. Olha, perguntando o trabalho sentada, quanto tempo de recuperação para voltar a trabalhar em média? Se o trabalho for trabalho de escritório, normalmente em torno de 2 semanas, no máximo 3, você já está de volta ao trabalho com abdominoplastia. Tá? Não é um tempo tão grande de alterações. Você vai ter que trabalhar com a cinta, com as plaquinhas, mas dá para levar isso de boa. Tá bom? Não tem média, como eu disse, Julieta, depois se você não pegou a live inteira, dá uma olhada no começo da live. A cirurgia plástica, o objetivo dela não é te emagrecer,
Tá? E aí depende muito de paciente para paciente. Tem paciente que o pedaço de pele que sai é em torno de 600 gramas, quando a paciente é muito magrinha, e tem paciente que sai um pedaço de pele de 1 quilo. Acima disso já é uma paciente que já estaria num peso muito grande. Tá? E que normalmente isso não vai impactar tanto no resultado. Você não vai mudar tanto na balança. O que vai mudar são as suas medidas. E a cirurgia plástica, de novo, ela não é método de emagrecimento. Ela é um método de perder medidas. Tá? Então, por isso que o peso é extremamente importante para você perder as medidas de forma adequada. Tá? Quanto tempo após a